Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mentes Imobiliárias Podcast. Esse é o segundo episódio presencial e eu estou aqui hoje com a Aline Luana Costa e o Paulo Costa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Paulo. É um prazer enorme estar aqui hoje conversando contigo. Legal demais. E vocês são casados há 11 anos, né? Vocês são casados há 11 anos, né? Estamos juntos há 11 anos já. Nossa, que e legal. E nos conhecemos através do mercado imobiliário. Cara, eu vou querer saber disso. E, gente, deixa eu só fazer uma breve apresentação. A Aline e o Paulo são sócios diretores da Costa Imobiliária. São corretores de imóveis, né? E, gente, esse podcast é sobre histórias. Bacana. Então, comecem me contando como é que vocês se conheceram, como é que foi o início dessa jornada de vocês juntos. E aí, quer começar? Pode começar. Sei que você gosta de contar. Isso em 2013, né? A gente. Vou falar do meu ponto, né? Como que eu cheguei, perfeito. Como que eu cheguei até ao mercado imobiliário, né? Eu trabalhava como garçom em restaurantes e tudo mais, né? Passei por vários restaurantes diferentes. E aí a gente sabe que o cara que trabalha nesse mercado, né, nesse ramo de restaurantes, shoppings, etc., o cara acaba trabalhando muito, né? Então, assim, de final de semana não tem essa boquinha de ter folga e tudo mais. E aí eu tava buscando uma coisa que eu pudesse realmente ganhar dinheiro também e curtir um pouco mais até a minha vida, né? Eu tinha acabado não, né? Já era pai já. E aí o que acontece é que eu fui buscar na internet, né? O que é que eu vou trabalhar e tal. Nem sabia, nem conhecia direito o mercado imobiliário. Até que eu enviei um currículo para uma empresa que é muito conhecida, a Paulo Miranda, na época. Fui chamado para a seleção. E aí foi lá que eu me deparei com a Aline, onde eu conheci a Aline. Fui lá na Paulo Miranda, né? A gente, por coincidência, fizemos entrevista no mesmo dia. Né, e entramos para trabalhar praticamente na mesma semana também. Então foi bem curioso, porque foi uma das coisas que o mercado trouxe, e é o que eu tenho hoje é minha esposa. Cara, que legal. Pois como que eu cheguei até a Paulo Miranda, né? Como o Paulinho falou, foi lá que a gente se conheceu. Eu era muito jovem, eu tinha 20 anos. Então, eu vou dizer que foi uma experiência profissional que eu mais levei a sério, porque eu me identifiquei muito com o trabalho. Porém, naquela época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, óbvio, né? Era muito jovem, mas eu já sabia exatamente o que eu queria. E eu até falo isso pra muita gente. Eu tinha um pensamento diferente das pessoas que eu convivia na minha infância, na minha adolescência. Eu, muito jovem, eu já sabia que eu não queria trabalhar pra ninguém. Eu queria trabalhar para mim mesmo, porque eu tinha isso muito latente em mim. Só que eu não conhecia o mercado imobiliário e também não sabia como que eu ia ser empresário, empreendedor, o que é que eu vou fazer? Mas eu sabia que eu queria. Só sabia que queria, só não sabia como. Que queria. Como a gente foi descobrindo ao decorrer. Mas o desejo já era muito forte, então eu comecei a trabalhar muito jovem, fui menor aprendiz, enfim. E aí, quando eu conheci o mercado imobiliário, eu vi uma possibilidade muito grande, né? Era uma oportunidade que tinha acabado de aparecer na minha frente. E eu agarrei isso com toda a vontade do meu coração. A gente passou... Foi aí que a gente se conheceu. Depois de, acredito que quase um ano, né? A gente ficou junto. Depois que vocês começaram a trabalhar junto, depois de um ano, vocês começaram a namorar. Exatamente. Isso. A gente só era amiga, a gente só fazia conversar e tal, mas até então nada. Eu ficava no escritório de Boa Viagem, Paulo ficava no DERB, porque na época Paulo Miranda tinha essa operação, nem sei se eles têm ainda no DERB, acredito que não. Mas aí a gente virou amigo, enfim. E nos conhecemos, começamos a namorar e desde então estamos juntos. Né? E eu fico muito feliz que o mercado imobiliário, como o Paulo me falou, além de transformar a nossa vida, fez com que a gente se encontrasse. Estamos juntos até hoje. Somos sócios, as pessoas falam, né, que os opostos se atraem e tal. Eu não concordo muito com esse pensamento. Porque eu e Paulo, a gente é muito parecido. É bem parecido, né? Em alguns aspectos. Na forma de trabalhar, na forma de pensar. Claro que cada um com a sua particularidade. Já teve gente que chegou pra gente assim, eu pensava que vocês eram irmãos. Já perguntaram se a gente era irmãos. Foi bem louco isso. Mas perguntaram mesmo. Então,
foi assim que a gente se conheceu. Que legal. Nossa, tem coisas interessantes para falar das duas histórias. Deixa eu começar com você, Aline. Em relação a esse começo da tua história, você me falou que você nunca quis trabalhar para ninguém. Você sempre foi assim, desde que você lembra, você sempre teve essa inquietação de empreender. Sempre, sempre. E às vezes minha mãe aí é testemunha, eu sempre falava. Inclusive minhas primas mais novas, elas falavam sempre, né? Depois que eu entrei no mercado imobiliário, enfim, passou um tempo, quando eu crescer, eu quero fazer isso aí que a Aline faz. E isso é muito bacana. Eu falei até em uma outra ocasião, de verdade, eu não sei de onde surgiu o desejo. Né? A família do meu pai, eles são bem empreendedores, mas ficavam mais ali, sabe? Limitados. Entendi. Não saíram, vamos dizer, da zona de conforto. Entendi. E aí eu não tive realmente esse estímulo, porque o tradicional seria estuda, arruma um emprego, faz um concurso, enfim. Só que eu não pensava dessa forma. E minha mãe, ela foi um ponto-chave na minha história. Ela sempre apoiou também. Porque ela sempre apoiou. E eu falo isso em todos os lugares que eu vou. E eu sou muito orgulhosa de ter ela como mãe, né? E ela foi muito... ela é extremamente importante. Quando tudo dava errado na profissão, a gente sabe que no começo é muito luta. difícil. É verdade. Né? Difícil, a gente sabe que tem inúmeras possibilidades, mas até dar certo pode dar muito errado. Total. Pode dar muito certo nos primeiros 15 dias, mas é mais difícil. Então, sempre que tava dando alguma coisa muito errado, mãe sempre falava, continua, não desiste porque vai dar certo. Que eu vejo que em muitas famílias não acontece isso. Isso não é pra você, sai e tal. Manhã foi totalmente assim, diferente do que acontece. Então, acho que esse ponto pra mim foi essencial. Me dava muita força. Já a minha família foi o contrário. Foi dá certo pra tu não vai não. Mas é muito interessante isso, porque é engraçado como nos tornamos parecidos com os nossos pais, né, com a nossa criação. É verdade. Ou então a gente cria uma aversão àquilo e a gente vira o contrário do que querem que a gente vire, né? E eu me identifico muito com a sua história, porque eu nunca fui uma pessoa com espírito vendedor. Uhum. Eu nunca fui. Mas eu sempre fui uma pessoa muito... Cara, eu quero crescer, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, que se importava muito com qualquer pessoa que eu tivesse feito algum compromisso e tal. E uma grande pessoa que influenciou muito eu ser assim hoje foi minha mãe. Minha mãe, quando eu estava ali na faculdade de arquitetura, eu queria... Depois que eu terminei a faculdade, eu fui para o emprego, eu queria sair do emprego. Ela disse, se você acredita, eu acredito em você. Caramba, é muito legal. Se você quer, e isso fez uma diferença gigantesca, né? Porque a gente, quando é criança, a gente não tem a nossa mentalidade formada. Uma coisa é eu chegar para você hoje e dizer, cara, tu não vai conseguir, tu sabe que tu consegue. Mas imagina você com 10, 12 anos, ainda tá... A inteligência emocional, né, ainda está se formando. Você não tem nada certo ainda, né? Não tem nenhuma coisa muito fixa na cabeça. Exatamente. Acaba sendo moldado. Tá tudo informação, né? Então a gente, quando é mais jovem, a gente tende a acreditar naquilo que a gente escuta. Total. Então, se você escuta que você vai ser incrível, você vai ser incrível. Né? Se você escuta que você não é tão bom, você termina levando isso para sua fase adulta e cresce e vira, na verdade, um adulto inseguro. Por tudo que você já ouviu. Exatamente. Então... até, desculpa te interromper, mas aproveitando, né, o assunto que a gente tava falando. O meu foi um pouquinho diferente. Por quê? Quando eu trabalhava muito com meu pai, né, meu pai é pedreiro, e aí eu comecei a ajudar ele em serviços, né? Aquela velha uia, né? Então eu ia muito, ajudava ele, fazia... Só quem é daqui de Pernambuco que vai entender o que é isso aí. Exatamente. E aí... Tipo, sempre tava muito com ele, gostava muito de trabalhar e ter o meu próprio dinheiro, né? Eu não gostava de realmente ficar pedindo a ele. E aí, eu sempre notei, eu sempre prestei atenção que meu pai, ele por trabalhar como autônomo, né? E ele conseguia ganhar muito dinheiro trabalhando
para ele mesmo. Entendi. E aí chegou uma época que ele foi trabalhar numa empresa e o rendimento dele, né, a renda dele caiu bastante. Mas ele ficou, não, mas aí pelo menos eu tô aqui com o negócio certinho e tal. E aí eu fiquei, rapaz, caramba, ele ganhava dinheiro pra caramba antes e agora tá nessa e tá ganhando menos e tá mais, pelo menos tá nesse... Não, não é isso que eu quero pra mim, não. E aí foi engraçado que eu acabei seguindo para o ramo de restaurante, trabalhei em vários restaurantes diferentes, e aí cheguei em alguns determinados restaurantes, os 2 últimos, na verdade, que eu trabalhei, onde, tipo, o cara ganhava muito, o garçom ganhava muito lá, porém, ele tinha carteira assinada e ele não recebia salário. Né? Era engraçado, tipo, assinava a carteira, você não recebia passagem, não recebia salário, você recebia só o comissionamento. E aí o que acontece? Eu já estava acostumado a trabalhar com a venda, sendo que venda de alimento, no restaurante e tudo mais, né? Mas eu caí nesse negócio que estava trabalhando muito, muito cansativo e tudo mais, né? E aí quando eu encontrei a corretagem, que eu fiz a entrevista, né? Eu não sabia nem como é que funcionava direito, mas aí o cara lá, o entrevistador lá, até me lembro o nome dele, Marcelo Guimarães. Marcelo Guimarães. Cara, meu irmão, o cara chegou lá ele vendeu muito bem a profissão. Ele vendeu muito bem a profissão. Eu disse, bicho, é isso que eu quero pra mim. A gente saiu de lá encantado, assim, meu Deus. É isso aqui. E ele disse, ó, saindo daqui, quem que tiver interesse para lá, a gente vai chamar algumas pessoas e quem tiver interesse e for chamado vai ter que se matricular no curso e tal. Eu saí determinado, meu irmão, esse negócio aqui é pra mim. Não importa, eu vou já vou procurar o curso pra fazer, já vou entrar de cabeça e não quero nem saber. E eu cheguei em casa e fui contar pra minha família, né? Ó, fiz uma entrevista sensata e eu acho que eu vou ser chamado. Né? Tá, beleza, mas e aí como é que é? Aí eu fui e disse, né? Ó, a gente recebe lá só em comissão. Aí minha mãe, não, esse negócio não dá certo pra você, não invente para lá. Sendo que minha mãe não sabia que eu já trabalhava num restaurante onde eu recebia só comissão. E você já conhecia a dinâmica. Eu já sabia que era trabalhar com vendas. Né? Eu fiz, não, mas eu vou. Mas eu também nunca tinha contado a ela que eu trabalhava num restaurante e recebia só comissão. E aí eu fiz, não, mas eu vou tentar e eu sei que eu vou dar certo e tal. Não vai dar certo, não vai dar certo, que não vai, parará. Resumo da ópera. Entrei, a gente passou mais ou menos lá 1 ano e 3 meses na Paulo Miranda, eu acho que foi mais um pouquinho, né? A gente saiu, decidiu sair, né? E aí a gente entrou o mercado de autônomos, corretores autônomos, quebramos a cara. O máximo que a gente conseguiu na época, assim, né? A gente conseguiu fazer algumas tratativas e tudo mais, mas nada de venda. O que a gente fazia era mais a questão da locação, né? A gente fazia bastante aluguel, principalmente próximo da gente morava, né? A gente morava no Janga na época, aqui em Paulista. Até que eu fui chamado, a gente foi chamado novamente para ir para uma outra empresa. Entrei numa grande empresa do mercado e, enfim, foi lá que a gente foi, né? Trabalhando com muito esforço, muita dedicação e estamos onde estamos hoje, né? Hoje a gente tem a nossa empresa, graças a Deus, né? A gente acredita muito no que você tinha falado pra gente um pouco mais cedo, né? A questão de ter um nicho de atuação, né? Do trabalho. Então é essa linha que a gente segue, linha de capacitação e tudo mais, né? Mas enfim, E aí, quando, só complementando o que Paulinho começou a falar, a gente saiu do mercado, recebemos o convite e voltamos. E aí, o que é que a gente pensou? Não pode ser igual como foi antes. A gente era muito jovem, hoje a cabeça já mudou, a gente é um casal, então a gente tem responsabilidades. Não é mais como era antes. Total. Então, isso aqui tem que dar certo. A gente estava numa situação horrível, financeiramente mesmo. Isso. Sabe? Então, precisava dar certo. Era a oportunidade que a gente sempre chegou no mercado imobiliário, porque eu nunca aceitei que, é isso e isso e acabou. Não, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então, foi aí que a gente mudou totalmente todas as estratégias. A gente conversava muito sobre negócios, sobre o que é que a gente ia fazer. A gente, desde que entrou, trabalhávamos como casal, então a gente atendia os clientes como casal mesmo. Então... A gente criava muita conexão por conta disso. Era engraçado, né? A gente pegava muito cliente casal e criava já de imediato uma conexão. Isso. A gente tinha um retorno incrível. Mas o que é que a gente precisava fazer? A gente não tinha uma carteira boa de clientes. Então, quando a gente voltou, a gente se dedicou 100%. A gente voltou zerado, né? Entregamos o melhor que a gente podia naquele momento. Então, eu lembro que a gente chegava às 7h40 no escritório. A gente era expulso do escritório, né? Porque fechava às 8 certinho. E aí, a gente ia pra casa, chegava voltava em casa, do Janga, de Boa Viagem para o Janga. De moto, a gente tinha uma moto na época. E a gente não parava. Eu lembro que tinha noite que a gente revezava. Eu virava madrugada anunciando no LX, né? Na época, muito anúncio no LX. E graças a Deus, eu acredito que foram com 45 dias, né, Paulinho? Não, a primeira venda lá que a gente fez, a gente tava com 26 dias de trabalho.
né? Foi o fechamento de fato, né? Mas a comissão ela caiu um tempinho depois. Foi verdade, eu confundi com a minha primeira venda na Paulo Miranda, que foi 45 dias. E a minha também, Foi. 45 dias. Olha Sabe o que é aí. engraçado? Foi o mesmo empresarial. Caramba. O mesmo. E a gente nem cogitava em ficar junto, Camilo né? Brito, né? Foi, Já era o Camilo destino, o Foi destino engraçado, né? dando os avisos E ali. aí, por que eu tô falando desse comecinho? Porque hoje, ver nossa história, parece que foi fácil, mas não foi. Hoje a gente trabalha muito, mas a gente trabalha Demais. de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Por quê? Hoje é uma mistura. A gente precisa trabalhar, obviamente, mas é com muita paixão. A gente ama o que a gente faz. Tanto que a gente entrega hoje um trabalho diferenciado. A gente sabe que a gente faz diferente. A gente, no começo, quando começamos a receber o feedback dos clientes, eu começava a me perguntar, gente, mas o que é que danado eu tô fazendo? Eu só tô fazendo o básico. Eu só tô fazendo o básico. E aí depois eu fui entender que a grande maioria não faz nem o Não básico. faz nenhum básico. Muito menos bem feito. Então, isso aí que fez toda a nossa história mudar. Exatamente. Porque no começo realmente foi muito, muito trabalho. A gente não tinha tantas estratégias. Então, se eu não tenho tantas estratégias, que eu vença pelo meu esforço. E foi exatamente o que a gente fez. E que fez com que a gente chegasse até aqui, né? Paulo, na época, recebeu um convite para a gerência, né? Acho que depois de quanto tempo? Depois de uns 3 anos como corretor, recebi um convite para gerência. E aí eu aceitei o convite na época. E aí o começo também de gerente foi uma loucura. Porque, tipo, eu sabia vender bem, mas eu não sabia fazer outra pessoa vender. Né? Então tem toda essa dificuldade. Diferente. É bem diferente. E aí eu cheguei a montar uma equipe grande e tudo mais. Eu acho que tem umas 18 pessoas por aí. Não consegui acompanhar esse pessoal. Não consegui dar o suporte. Né? E aí eu tive uma ideia, poxa, velho, eu tenho que fazer um negócio diferente, porque, tipo, tá todo mundo colocando um monte de gente pra trabalhar, e esse cara entra, eu vendo a profissão pro cara, mostro que é possível realizar o sonho, o cara entra aqui e, tipo, não muda, não vende, consequentemente não realiza o sonho. Foi um cara que eu deixei frustrado, né? Isso foi uma coisa que eu parei pra analisar, e aí eu falei, não, vou fazer diferente, eu vou ensinar tudo que eu sei do meu jeito, vou fazer da forma que eu fazia, né? Eu vou mostrar como é que se faz. E aí foi que surgiu a ideia de sempre estar treinando os corretores, de sempre estar capacitando, né? Então, por exemplo, eu sou louco da organização, né? E eu cobro muito isso da galera lá no escritório. Então, o que é que eu fazia como corretor, né? A gente sabia que como a gente não tem uma carteira grande de clientes, a gente precisava trabalhar muito para aumentar logo essa carteira, né? Para ter cliente para trabalhar. Eu digo até muito, até que a história é parecida com o carpinteiro, né? O carpinteiro ele pode saber fazer tudo, mas se ele não tiver a matéria-prima, que é a madeira, ele não vai fazer nada, né? Por mais que ele tenha as ferramentas, se ele não tiver matéria-prima, ele não vai para frente. Total. E aí foi o que a gente fez. Não, o que é que a gente fazia? Poxa, a gente chegava cedo no escritório, se preparava com relação aos anúncios e começava a anunciar, aí anunciava uma porrada de anúncios até tal hora, parava para almoçar, comia rapidinho, às vezes era só um biscoito, que a gente comia, tomava uma água e tal, e voltava novamente para anunciar, e aí pegava a lista de prospecção telefônica, daquela lista fria mesmo, né, que o pessoal tem o maior preconceito com lista fria, mas a gente já vendeu de porrada de lista fria, e ia ligar até enjoar, e aí eu era muito de parar e analisar, né, junto com a Aline, né, então, por exemplo, pequenos detalhes, por que eu não fazia ligação telefônica para ofertar alguma coisa para o meu cliente um pouquinho antes do almoço? Porque geralmente o cara tá com fome, né? Então a fome ela gera um estresse. Né? Então não é hora de ligar não, é hora de anunciar, né? Então depois do almoço o cara tá mais tranquilo. Tá relaxado. Tá mais relaxado, né? Barriguinha cheia, então é hora de ligar para esse cara, né? Então, por exemplo, final do dia, e isso era muito de perfil também, eu parava, o perfil desse cliente aqui, o que é que ele tá fazendo nessa hora? Tipo, um grande empresário, geralmente no dia ele tá bem corrido, né? Então, dificilmente ele vai parar para catar algum anúncio na internet para comprar alguma coisa, né? E aí, o que é que eu fazia? Eu anunciava no finalzinho do dia, à noite e às vezes de madrugada. Porque às vezes esse cara ele tava de madrugada, no tempinho que ele tinha, catucando no celular, mexendo no celular. E aí era exatamente o momento que esse médico estava descansando. Então, era exatamente no momento que eu estava anunciando, de madrugada, que era aqueles revezamentos que a gente fazia. Então, era cansativo, mas eu precisava vencer. E eu não tinha plano B. E era sempre o que a gente conversava muito enquanto casal. A gente vai ter que dar certo e a vida da gente vai mudar. E a gente vai fazer acontecer. A gente trabalha pra cacete até hoje. Mas
A nossa vida hoje é resultado do que a gente fez há Do que a gente anos plantou há atrás. um Do que a tempo gente... atrás, São de mercado imobiliário 11 anos. Uhum. A gente tá junto há 10 anos e vai fazer 11 anos agora. Dia 1º Agora não, dia 1º do ano que vem. Então, Que incrível. é uma jornada longa de muitas dificuldades, mas nesses períodos que houveram as dificuldades, a persistência fez com que a gente A chegasse persistência, até se aqui. a pessoa que entra nesse mercado, e principalmente no início, né? Ela vai ter altos e baixos, e às vezes é mais baixo do que os altos. Pois é. Né? Então, se pois ele é. não for persistente, se ele não tiver essa persistência, o negócio ele não flui. Mas realmente chega aquele momento que você tem vários clientes sendo trabalhados na carteira, e aí de repente, do nada, vem aquele cliente que você falou um tempo atrás, e aí, Paulo, aquele imóvel que tu me mostrou e tal, dá pra gente visitar hoje, né? Dá pra tu me mostrar ele hoje? Então, isso não é uma coisa que se constrói do dia pra noite, realmente tem que Total. ter um tempo aí legal. Mas a gente, justamente vendo isso, a gente já sabendo disso, né, a gente fez, não, a gente precisa nesse comecinho aqui ter uma porrada de clientes sendo trabalhados. Então, até pequenos detalhes, né, que eu até deixo aí como dica pro pessoal que estiver assistindo, pequenos detalhes que a gente fazia, né? Eu cronometrava, né, até de vez em quando eu ainda faço isso, né? Sim. O tempo que eu gastava para fazer um anúncio. Né? Então, por exemplo... Fez isso hoje, inclusive, ensinando a um corretor. Foi. Eu mostrei ele como que a gente faz, né? Organizar a gestão de tempo do cara mesmo. Né? Então, por exemplo, eu organizava, poxa, se eu gasto, por exemplo, né? E aí eu digo isso porque era o que eu fazia, né? Eu gastava mais ou menos uns 2 minutos. Eu cheguei à época que eu gastava 1 minuto para fazer um anúncio. Era muito rápido, muito rápido. Mas por quê? Eu tinha um material que eu ia anunciar separadinho na pasta no meu computador, né? Eu abria já a aba do material, abria lá o canal, né, do site lá, enfim. E era muito rápido. Ctrl+C, Ctrl+V, copia, arrasta, para lá, de repente, puf, o anúncio tá pronto. Então, o que é que eu fazia? Não, mas vamos colocar a média de 2 anúncios, de 2 minutos por anúncio. Então, em 1 hora, eu consigo fazer 30 anúncios. Né? Então, eu preciso de quantos anúncios por dia? Aí eu preciso de 60 anúncios, eu vou gastar 2 horas anunciando, mas também não paro pra falar com ninguém. E aí, de vez em quando, chegava um cara do meu lado, Paulo, tá sabendo não sei o que, às vezes era uma fofoca. Bicho, eu tô ocupado aqui, meu irmão. Deixa eu resolver esse negócio aqui, tô com material pra mandar pro cliente. Nada, eu tava fazendo anúncio, nem cliente eu tinha pra trabalhar. Eu tô com um negócio aqui pra mandar pro cliente, eu preciso resolver logo isso aqui, depois eu falo contigo, né? Aí tinha um momento, logicamente, que eu parava, relaxava, ia no banheiro, tomava um café. Fazer aquela tal. fofoquinha pra edificar. Uma fofoquinha básica, né? Que é Com fofoquinha que certeza. edifica o dia, Com e depois, certeza. ó, pau na máquina de novo ia trabalhar, né? Então, por exemplo, a questão da prospecção também, né? A gente fazia pelo menos 30 prospecções, e aí ofertas telefônicas, falava pelo menos com 30 pessoas por dia. E a gente começou a criar métricas com esse tipo de trabalho. A gente sabia que tinha que fazer pelo menos 30 anúncios, a gente começou com o tempo a ter uma quantidade X de leads sendo gerados através desses anúncios, a gente sabia que tinha que fazer no mínimo 30, 40 ofertas, a gente tinha uma quantidade que voltava dessas ofertas das listas frias. Então, em pouco tempo, a gente estava com a carteira cheinha para poder trabalhar os clientes, e aí chegou uma época da vida da gente, ainda no começo da volta, né? Uhum. Que tipo, a gente fazia 4 visitas no dia. Né? E o que ajudava era que a gente tinha moto, né? Porque se fosse de carro nem dava. A gente, no aqui, início, não dava, tinha não. condições. A gente no começo era focado em médio e alto padrão, então Em residenciais, eram né? Mais residenciais. Então, às vezes, a gente também não tinha um foco definido. Por exemplo, se eu fosse corretora hoje, focada em residenciais, eu focaria em 4 quartos só na Zona Sul. Eu ia ser especialista só em 4 quartos na Zona Sul. Só que naquela época a gente focava médio e alto, 3 e 4 quartos, grandes, né, com a metragem maior, porém era misturado. Zona Sul. Então tinha dia que a gente atendia 2 clientes na Zona Norte e de tarde ia pra Zona Sul. O que salvava a vida era a moto. Era a moto. Saía Era costurando no trânsito. Saía costurando Era e moto. desenrolando. E aí a gente atendeu muito. E aí foi acontecendo, né? As propostas foram chegando, né? As vendas começaram a acontecer. Nossa primeira venda foi bem engraçada porque a mulher ela me ligou no dia, né? A cliente ela me ligou no dia. E aí no outro dia eu fui atender, né? E lá no atendimento mesmo ela tava sozinha e tal. Eu fiz, e aí, tu gostou? Tá? Ela falou, pô, eu adorei. Né? Eu queria que meu esposo estivesse aqui. Eu falei, liga pra ele, chama ele pra vir aqui agora. Né? E aí ele tava num trabalho dele e aí ele atendeu a ligação. Eu fiz, ó, tô aqui, tá... vem aqui, dá um pulinho aqui que tu vai gostar do apartamento. Ele pegou o carro, chegou lá, o cara chegou lá de jaleco, o cara era médico, né? Tinha acabado de sair lá de um atendimento, enfim. E aí ele visitou, caramba, eu gostei e tal.
eu vou fazer a proposta. Aí eu, nervoso, né? Eita, agora vai rolar. Vai rolar. E aí, como é que é a proposta? À vista, fiz, eita, agora que vai mesmo. Não é? E aí, resumo da ópera, fechou o negócio, né? E depois, com mais uma semana, aí vem outra venda, foi uma venda de 1.350.000. De um edifício chamado Parador de Navarra, aqui No quase Pina. Navegantes, ali no Pina, né? Enfim, aí foi uma lapada também. E aí começaram, né? Só vendas grandes, graças a Deus. A gente nunca Algumas deixou... pequenas também, rolou bastante. A gente nunca deixou de focar. A gente, como eu falei antes, a gente sabia exatamente o que a gente queria. E aí tu tava contando a história da equipe, de como é que tu... Sim. Eu acabei entrando em outra conversa, né? E aí eu fui, né? Montei essa equipe, não acompanhei, enfim, comecei a fazer daquela forma que eu ia treinando as pessoas, né? Então, vou chamar aqui, sei lá, eu acho que foi 3 ou foi 4 pessoas que eu chamei na primeira vez para trabalhar, assim, para montar de novo a equipe, porque eu perdi a equipe toda. Hoje não tem ninguém. Exatamente. Né? Da Dessa primeira equipe eu não tenho equipe. ninguém hoje. Ninguém hoje. Né? E quando eu comecei a montar esse outro time, eu falei, não, agora eu vou fazer do jeito que é para ser feito, do jeito que eu quero que seja feito de fato. E aí eu treinava, era treinamento de manhã, de tarde, de noite. Eu ia para atendimento junto com corretores, tu tem que falar assim, tu tem que falar assado, o almoço tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ligou. Às vezes o cara ligava do meu lado, e quando eu sentia que o cliente ia para algum canto, que o corretor começava a gaguejar, eu fiz, diz que eu cheguei. Né? Ó, meu gerente chegou aqui, ele vai dar uma palavrinha com você. Aí eu falava, pegava o corretor, ficava falando colado no corretor. Eu fiz, ó, tu escutou como eu falei, pronto, na próxima tu vai ter que fazer isso, tá? E aí foi sempre assim, né? E com pouco tempo, na verdade, acho que depois de 1 ano, mais ou menos, eu já comecei a colher os frutos, né? Da gerência, né? Enquanto isso, eu seguia focada, né, na minha missão de corretora, porque eu sempre acreditei muito nesse trabalho que Paulinho fazia, de educar as pessoas. Porque hoje, até hoje no mercado, se tem uma cultura de enche, coloca muita gente aí e o que der, deu. E a gente nunca acreditou nessa forma. Tanto que a Hunter's, né, que é o nome da equipe, ela não morreu, ela existe, só que agora ela evoluiu, né, que é a Costa Imobiliária. A gente tem muito essa cultura na nossa veia. A gente vive uma cultura de vendas latente. Então, toda hora a gente está buscando conhecimento. Não só para a gente, mas para agregar, principalmente para o nosso cliente. Exatamente. É muito legal você dar um atendimento de qualidade para o cliente. Total. Né? Então, isso que faz a diferença. E essa forma com que Paulinho aborda a equipe até hoje é muito legal, porque você vê as pessoas que estão com você realizando sonhos que elas não realizariam se elas, por exemplo, não fossem treinadas para aquilo. Se elas não fossem especialistas, provavelmente elas não estariam onde estão hoje. E é muito legal ver pessoas próximas, amigas, enfim, colegas, mudando a vida de uma forma radical, de verdade. Isso é muito incrível. Né? Você já teve a oportunidade de entrevistar a Thay. Ela é minha amiga. A gente se conheceu na Paulo Miranda. Paulo Miranda aí, eu rendendo os frutos. Olha aí. A gente se conheceu na Paulo Miranda. Então, ela hoje é uma profissional ímpar, referência no mercado. E que seguiu exatamente pelo mesmo caminho, de nichar, de ser especialista, de estudar, de levar para o cliente exatamente o que a gente acredita que o cliente merece, né? Um atendimento padrão, que é o que Paulo levava não, ele leva até hoje, né? Aí no DNA da nossa equipe, agora a imobiliária. Exatamente. Não, e eu admiro muito esse posicionamento de vocês, né? Porque muita gente fala, cara, atendimento é o básico. Eu não acho. Eu acho que deveria ser, mas a gente tem um mercado hoje, e não só o mercado imobiliário, né? Eu também tenho uma empresa de marketing, e o que você vê de clientes frustrados que não recebem um mínimo de acompanhamento, não recebem feedback, não recebem, enfim. Então, eu prezo muito por isso também, eu vejo que vocês se diferenciam muito com isso. E eu acho que isso sim é um diferencial, e isso sim é algo que falta no mercado. Porque eu acho que o mercado, ele tá muito preocupado com lead, né? Com quantidade de leads e, enfim. E a gente até vê gente que já quer achar pelos anúncios do tráfego pago a pessoa pronta para comprar. Pronta para comprar. Com já o Se brincar, já chega com Pix. Exatamente, com Pix pronto. Cara, não existe esse negócio, cara. E outra coisa, se a pessoa estiver pronta para comprar, ela ainda tem outro estágio para passar, que é, eu vou confiar em você? Exatamente. Será que eu confio em você?
Entendeu? Então... Porque esse é extremamente importante, viu? Porque Exatamente. Se não tiver isso, não rola o negócio, né? Exatamente, exatamente. E sem falar que o cara, você, dono de imobiliário que tá escutando, o cara que tá vendo um anúncio imobiliário, ele tá recebendo pelo menos uns 10 por dia. No mínimo. Então, assim, o cara, você é mais um ali no meio de tantos. Então você tem que agregar, você tem que posicionar a tua empresa para que você realmente consiga ser diferente, né? E eu vejo aqui que no mercado, acompanho demais o mercado daqui, e eu vejo que vocês são assim, diferenciados nisso. Admiro pra caramba. E eu queria só puxar um gancho da sua história ainda, que assim, você... Cara, eu admiro demais essa resiliência, porque não é fácil. Você já tinha aquela dinâmica lá de ser comissionado, né, como garçom. Sim. Só que você entra no mercado novo, no mercado que é 100% baseado em resultado. Totalmente. E é muito louco isso, porque muitas vezes você faz o teu trabalho, mas a venda não acontece. E não necessariamente é tua culpa, mas você não vai receber nada. Então é um mercado... Eu gravei um podcast ontem com o Felipe Goetens. Eu não sei pronunciar o segundo nome dele, mas eu acho que é assim. Ele é o CEO, fundador da Orulo. Vocês conhecem a Orulo? Não. A Orulo é uma plataforma, ela tá chegando agora em Recife, é uma plataforma de... É como se fosse um marketplace B2B de imóveis. Então eles mapeiam a cidade, mapeiam todos os dados dos lançamentos e tal, e as imobiliárias elas conseguem incorporar todos esses dados automaticamente no CRM e tal. Legal. E ele falou o seguinte, ele disse, cara, o mercado imobiliário, ele é um mercado que ele desperta o que há de melhor e pior no ser humano. E, cara, eu achei muito interessante essa frase. E realmente é. O que a gente vê vidas transformadas, a gente vê coisas incríveis acontecendo, pessoas que não tinham nem perspectiva, e a gente também vê um monte de gente sacaneando, um corretor roubando material do outro, enfim. Sim. Então eu admiro demais essa resiliência que você teve na sua história. E me fala uma coisa, Paulo, o que é que na tua experiência na antiga imobiliária que você estava, né? Você foi premiado diversas vezes, equipe número 1. E cara, o que é que você acha que foi o teu maior aprendizado para você hoje implementar na tua imobiliária e, enfim, continuar o sucesso que você teve lá? Eu acho que o X da questão para mim, e quando eu comecei a ter resultado, foi quando eu comecei a fazer realmente, não só o que eu queria fazer, mas eu comecei a entregar e a me entregar também pro corretor, né? Eu falo muito sobre isso lá na empresa. Eu sou uma pessoa que eu me dedico muito ao trabalho e me dedico muito ao corretor. Me dedico muito para que ele consiga também atender bem o cliente dele, né? Então, uma coisa que me fez a diferença realmente foi que, tipo, tudo que eu sabia, tudo que eu sei, né? Sempre que eu aprendo algo diferente, eu já passo para o corretor, né? Porque eu acredito que realmente, quanto mais o cara tiver capacitado, quanto mais ele tiver preparado, mais negócio ele vai conseguir gerar, mais dinheiro ele vai ganhar também. Então isso vai trazer felicidade, sucesso para ele, né? Às vezes o corretor ele tá ali para vender, mas ele não tá vendendo que é por conta dele querer dinheiro. Às vezes ele quer, sei lá, ele quer ajudar a mãe. Às vezes ele quer tirar a mãe que mora no canto, quer colocar em outro, né? Às vezes ele quer, poxa, eu passo dificuldade porque eu ando de moto, eu quero ir para um carro, né? Então são realizações de sonhos também que as pessoas têm. E aí quando eu comecei a olhar por esse ponto de vista, né, não pensar só no dinheiro, né? O dinheiro vai ser consequência, bicho. Vai ser consequência. Então, me entregar de fato ao trabalho, né? Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi e que me trouxe muito resultado e que me traz muito resultado até hoje. Que incrível. E você também foi uma das... Nossa, número 1 de vendas lá. E o que é que você acha que também influenciou? O que é que você mais aprendeu nas tuas experiências passadas, Aline, que você vê que hoje impacta muito a Costa Imobiliária e que e que, enfim, ajuda vocês a continuarem esse sucesso? Primeiro de tudo, muita organização, dedicação, persistência. Segundo, fazer sempre para o meu cliente o que eu gostaria que fizesse comigo. E eu não falo de modo de tratamento, tá? Porque, por exemplo, sempre falo isso, né, Paulo? Tem cliente que é objetivo.
Sim. Eu sou objetiva. Tem cliente que é mais pelo encanto, quer detalhes. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando de ser honesta, de ter empatia, de ofertar para o meu cliente o que eu compraria para mim. E isso eu tô falando de construtora, por exemplo, né? Uma construtora que tem um nome no mercado, que eu sei que vai entregar, que eu conheço acabamento. Eu faço questão, empreendimento entrega. Hoje nosso foco maior é litoral, né? E eu mentoro algumas meninas, algumas corretoras. Então eu faço questão de entregou um empreendimento, eu vou lá ver como é que tá o acabamento. Por quê? Porque eu vou conseguir passar exatamente para o meu cliente a realidade. Então, eu só indico para os meus clientes o que eu compraria para mim. Isso é um ponto que fez toda a diferença na minha carreira profissional. Eu tenho muitas clientes que me seguem no Instagram, que foi aonde eu consegui ter uma visibilidade muito boa, né? Elas me acompanham e sabem exatamente que eu sou desse jeito. Eu posso... se o cliente chegar para mim e disser assim, Aline, ó, eu quero comprar tal empreendimento de tal construtora. Eu vou ser muito honesta. E eu falo para todo mundo, eu vendo todo o mercado. Mas não é todos que eu indico. Porque eu sei de muitas histórias. Então, é assim, você quer, a responsabilidade é sua. Mas eu tô falando para você que é isso, isso e isso. Porque aí Nossa, eu não corro o importante. risco do cliente voltar e dizer assim para mim, poxa, tu me indicou uma coisa que não era tão legal. Então, isso é um ponto. Um outro ponto é sempre buscar aprender, sempre fazer coisas diferentes. Sempre que alguma coisa estava dando, meio que não estava dando tão certo e tal, eu sempre conversava com o Paulo. Sempre, né? Toda a vida, assim. A gente conversa muito sobre negócios, sobre vida. E eu perguntava mesmo para ele, não só para ele, mas para outras pessoas que eu vejo que são referências. O que é que tu acha de fazer assim, assim, assado? Eu trocava tudo. Então, eu acho que o grande problema das pessoas hoje é ter a mentalidade muito fixa. Achar que tá fazendo correto. Cara, se tu tá fazendo, se tu acha que tá correto, tá fazendo várias vezes, não tá tendo resultado, tá errado. Ou o mercado mudou, porque o mercado mudou. Imagina Sim. que o mercado de 2013 não é o mercado que a gente vive hoje. Então, imagina se eu tivesse ficado parado em 2015, 2016, né? Total. E eu lembro que teve uma ocasião, eu comecei a usar o Instagram, porque eu vi que aquilo ali ia pegar muito. E eu lembro que uma pessoa chegou assim, não pra mim diretamente, mas quem mais usava naquela época era eu. Assim, no meio da imobiliária, sabe? Ao invés de você ficar perdendo tempo com esse negócio de Instagram, vai prospectar, vai. Mas eu já fazia. Só que por você... Vai prospectar. Mas eu tava prospectando, só que por uma ferramenta diferente. E hoje, pelas minhas redes sociais, eu tenho um resultado muito expressivo. Não só para captar esse cliente, mas de visibilidade também no mercado, Total. com construtores, enfim, com pessoas importantes, que eu comecei a bater um papo que mudou minha vida, minha cabeça completamente. Foi através das redes sociais. Porque se não fosse as redes sociais, seria um talento escondido. Como é que as pessoas iam me conhecer se eu não apareço ali? Então, se eu tivesse que falar o que foi que fez com que eu avançasse tanto e ter chegado até aqui, foi exatamente isso. Resumindo, persistência, nunca parar de aprender e sempre estar perto de pessoas que vão agregar para mim, né? Então, você é a média das 5 pessoas que você convive. Total, acredito muito nisso. Então, eu sempre busco estar perto de pessoas que me agreguem de alguma forma. A gente evita até pessoas negativas. Chegou com negatividade. Não, com certeza. E a gente fala na cara do meu irmão, vai pra lá, que esse seu Em chorão, nome de Jesus. Até familiares a gente evita. Porque assim, verdade. veja bem, todo mundo tem problema, correto? Total, Eu tenho, total. você tem os seus, eu tenho os meus. Se a gente foca no problema, lascou. Você não tem que focar na solução. Tem que manter a cabeça positiva, porque senão vai ser mais difícil ainda. E eu vejo que tem gente, mas é porque tá difícil? Porque tá porque difícil é o pra lead, mim também. porque é o anúncio, porque é a lista de prospecção, porque não sei o quê. Faz sempre coisas diferentes. Exatamente. E assim, em toda a minha história, de verdade, não tinha isso, você receber um lead super quente, que acabou de ligar. Não. Eu sempre gerei meus leads. Sempre. Sempre. Quem me conhece sabe, né? Então, não só eu, tá? Outras pessoas também, inclusive da equipe, a nossa história, assim, profissional inteira, foi a gente fazendo essa geração. Agora, imagina se eu ficasse parada, reclamando, ao invés de ter atitude, de dar um jeito de captar. Né? Eu tava lá estagnada no mesmo lugar. Simplesmente eu resolvi um problema que eu poderia resolver.
eu não vou depender de você. Se você fizer por mim, ótimo, a gente vai ter uma troca. Porque eu sei que eu sou boa atendendo, tu me gera um lead e vai ser ótimo. Eu ganho e tu ganha. Mas se tu não tá fazendo isso pra me ajudar, tudo certo pra mim. Eu vou correr atrás do meu e vou fazer acontecer. E ponto. Então, eu acho que isso foi o ponto, assim, chave, né? Não, que transformou tudo. Exatamente. Não, e vocês têm o DNA de empreendedores, né? Eu acho que o que falta muito é o mercado, até um corretor que está associado ali a uma imobiliária, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor, Claro. Então, assim, Exatamente. só que a maioria das pessoas não nasceram para ser empreendedor. Quando eu falo não nasceram, não quer dizer que a pessoa não possa aprender. Sim. Até porque eu não nasci pensando que eu ia ter uma empresa e tal, enfim. Aham. Mas assim, o preço a se pagar é muito alto. Altíssimo. O preço a se pagar é muito alto. Então, tem gente que quer o resultado, mas não quer pagar o preço. E aí a pessoa se ilude. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem muitos corretores frustrados porque compraram o sonho, mas não aceitaram pagar os impostos, né? Então, é uma coisa... E aí, fica querendo soluções milagrosas. Mirabolantes, Uma coisa, por exemplo, que eu era até mais reservado de falar do meu lado de marketing, mas hoje eu falo, depois de conversar com tantos donos de imobiliária, hoje eu falo mais embasado isso, que é o seguinte, a gente tá com essa onda de inteligência artificial no mercado imobiliário e tal. Cara, como é que tu quer substituir o teu atendimento por um robô e para você trabalhar menos? Existem aspectos do mercado imobiliário que você pode implementar um atendimento mais robotizado. Sim. Mas tu acha que aquele cliente que vai comprar um apartamento de 500 mil, 1 milhão, tu acha que ele quer entrar no teu WhatsApp e ficar falando ali com o robô? Não quer. Um chatzinho, ele não quer, cara. Ai, não eu tenho quer. pavor a isso. Não quer. Pavor, horrível. Entendeu? Horrível. Já compartilhando a minha opinião, né? Uma coisa que eu vejo muito funcionando são duas coisas. Suporte em relação ao aluguel. Então, as imobiliárias que trabalham com aluguel, elas realmente elas têm uma dinâmica um pouco diferente. Então, elas precisam ter esse atendimento. Então, é muito melhor a gente criar uma IA com todas as informações ali, e aí a IA consegue tratar com ela mais pontualmente. Isso aí eu vejo funcionando muito. E talvez no pré-vendas, talvez ali nas perguntas iniciais. Só que eu ainda sou uma pessoa um pouco resistente a isso. Eu também. Estamos testando, estamos querendo testar algumas coisas lá na empresa, mas assim, eu acho que o atendimento humano, ele sempre vai encantar, sempre vai ser o diferente, sempre vai ser E existem outras formas de você filtrar esse lead. Porque, por exemplo, eu entendo também que, cara, tu tá investindo em tráfego, chega, sei lá, 100 leads por dia. Tu tem um volume absurdo ali para lidar, beleza, que não vai ser só uma pessoa. Mas existem outras formas. Sim. Eu acho que até o posicionamento da imobiliária, ele vai ser muito importante. Com certeza. Porque dependendo do anúncio que você faz, da comunicação que você tem, um cliente desalinhado, você diminui as chances de um cliente desalinhado chegar no teu anúncio. Totalmente. Então, e eu vejo que vocês fazem um ótimo trabalho com posicionamento. Eu acho que vocês têm um caminho assim, já construíram algo incrível e só vão continuar a crescer por conta de vocês. Por conta de quem vocês são. Porque vocês têm essa pegada de realmente se dedicar, se diferenciar e entregar o melhor, né? Então, admiro bastante isso. E, gente, para a gente finalizar essa conversa, vamos falar um pouquinho mais sobre a visão de vocês para o futuro do mercado agora. Então, o que é que vocês enxergam aí que são as maiores oportunidades dentro do mercado imobiliário? Qual a expectativa de preparação que vocês têm para... Enfim, eu queria ouvir a opinião dos dois em relação ao que vocês aguardam desse mercado incrível que a gente está trabalhando, né? Pode começar. Posso. Voltando aí para o litoral, né, que é nosso carro-chefe hoje da imobiliária. A gente é especialista realmente no litoral sul pernambucano e eu amo... Acho que dá pra ver, né? Dá sim. Amo de paixão. Acredito muito na nossa região. Ontem, inclusive, a gente teve um treinamento incrível sobre o que... Eu vou citar o nome da construtora porque eu acho incrível o que eles estão fazendo, que é a do Incorporadora, de transformar todo o nosso litoral, construindo aí a Rota do Caribe brasileiro. A gente tem
uma costa lindíssima, que pode ser explorada obviamente, sentido, né? num bom sentido, gerando emprego, trazendo oportunidades para quem não tem perspectiva, né? Total. Então, eu acredito muito nesse projeto. Eu vejo que para os próximos 4, 5 anos, toda a nossa região de litoral, hoje Porto de Galinhas, Muro Alto é extremamente consolidado, Sim, sim. mas eu vejo que no futuro muito próximo, toda a nossa costa, né, todo o litoral sul de Pernambuco, até estendendo mais ali para Alagoas, Sim. vai estar totalmente diferente do que a gente vê hoje. E que, de fato, o nosso litoral ele vai se transformar num destino 100% consolidado, que as pessoas vão vir de fora do país para estar aqui. E quem investe, claro, vai ter retornos aí incríveis, né? Porque vai estar girando de uma forma surreal. Quem conhece Porto de Galinhas e Muro Alto há alguns anos atrás, Já tá bem sabe diferente. que não é o que é hoje. Então, Total. imagina, com todos esses investimentos públicos, investimentos privados principalmente, o que essa nossa região vai se tornar? Uma verdadeira potência, né? E eu fico muito feliz em ver o que está sendo feito. E acredito demais e está inserida também nisso tudo, né? Ajudando aí na ponta os nossos clientes e fazendo aí as melhores indicações. É isso. Legal. Meu ponto de vista, eu concordo com tudo que a Aline falou. Que bom, né? Não tem nem como não concordar. A gente pensa muito parecido. Mas eu vejo, não só para o futuro, eu acredito que já de agora, que o foco ele deve estar muito centrado na questão da experiência do cliente. Né? Então, assim, quando a gente faz um trabalho, que é o nosso trabalho, a gente faz muito nessa linha, né? De que o cliente tenha uma experiência boa na aquisição do imóvel, que seja ele para utilizar, para morar, para investir, não importa, tá? Mas o cliente ele tem que ter uma experiência boa, né? Desde o comecinho, desde quando ele entra em contato da primeira vez, né? Não só na finalização do negócio, com compra, assinatura de contrato e tudo mais, mas lá na frente também na entrega, né? Então, isso que a Aline fala, eu também compartilho muito desse pensamento de que a gente indica, a gente gosta de vender, a gente vende o que a gente compraria também. Então, assim, e tudo muito do mercado agora vai vir muito direcionado para a experiência. Eu falo muito isso pro pessoal lá para os meus corretores, bicho, ó, se tu não tiver, se tu não proporcionar uma experiência legal pro teu cliente, na tua tratativa com ele, a partir do primeiro contato, da primeira vez que tu falou com ele, Total. né, então tu ali já tá ficando no mercado que ele tá obsoleto, tá para trás desse mercado aí de que você... É uma mudança de comportamento que tá acontecendo, né? Total. Paulinho abordou muito isso na nossa penúltima reunião, né, falando do comportamento do mercado e várias fases que a gente já passou. E é exatamente isso. Hoje a gente está no período onde as pessoas buscam e anseiam pela experiência, querem vivenciar algo diferente. Exatamente. E a gente já colhe muito fruto disso, né, da questão dessa boa experiência. Porque os clientes, eles compram, né, tiveram uma boa experiência, eles voltam, eles indicam, né, eles vão lá no Instagram das meninas lá e deixam um feedback legal, né, vão lá no Google lá e deixam um feedbackzinho para cada uma. Isso você vê acontecer com poucos corretores, né? Venhamos e convenhamos no nosso mercado, que eu acho que ele deveria evoluir nesse sentido também. Do corretor, né, da imobiliária também em si, tá pensando nessa experiência também. E aí, quando eu falo da experiência e eu falo da questão do cliente, né, eu olho pro meu corretor como se ele fosse o meu cliente. Total. Né? O que é que eu faço com ele? Bicho, eu preciso entregar uma experiência boa para esse corretor estar comigo também. É porque somos autônomos, né? Somos empreendedores. Livres. Né? Somos livres. E aí eu tenho que entregar um negócio legal para esse cara. O que é que eu entrego de bom para ele? Eu entrego informação, eu entrego um treinamento, né? Eu entrego esse acompanhamento que a gente dá no dia a dia. Então eu acredito muito nisso. No mercado que vai colocar a experiência na frente. Acima de Total. tudo. Nossa. E só aproveitando aí o gancho para fazer um merchan, né? Com certeza. Claro. A Costa hoje, como todo mundo sabe, nós temos a nossa equipe já foi pronta, né? Paulo preparou todo mundo muito bem. Focado no litoral, então a gente tem aí essa pegada realmente de investimentos imobiliários para o litoral, porém a gente agora está expandindo, estamos criando equipes especialistas de verdade, não é só especialista de, eu sou especialista, mas quando tu vai conversar com a pessoa, não é isso.
é especialista, como a gente fez com as pessoas para o litoral, fazer igual, para que o cliente de moradia ele tenha a mesma experiência que o nosso cliente investidor tem. Então, a gente está formando equipes. Não, quem tiver interesse, depois você pode deixar o e-mail, pode mandar o currículo, porque a gente está analisando e está formando. É uma equipe enxuta, pequena, porque a gente acredita realmente na qualificação dessas pessoas, para que através dessas pessoas, não precisa ser muita gente, a gente consiga ter um resultado ímpar, né, assim, extraordinário, como a gente faz hoje pro litoral. Exatamente. Incrível, incrível. E fica o convite, se você, enfim, corretor, tiver interessado. E, gente, é o seguinte, é incrível saber da história de vocês. Eu queria dar alguns avisos antes da gente fechar, né? Vocês me falaram que vocês estão querendo montar um estúdio por lá. Se vocês montarem e não me convidarem pra gente fazer a segunda parte, eu vou ficar com raiva. Vai ser convidado aí, sim. Spoiler, no podcast do Paulo. Então, Muito eu vou em breve. adorar. Eu adoro visitar imobiliária, tá? Massa. Então, eu adoro visitar Sinta-se convidado, imobiliária. vamos lá pra gente tomar aquele velho café. Já bater tá um feito o papo. convite. Só dizer o dia que a gente Eu vai lhe vou receber mesmo. lá. Eu visitei, falar aqui também, né? Visitei recentemente a imobiliária do meu amigo Victor Lacerda, Onofre Sim, Lacerda, que inclusive participou aqui do podcast. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E assim, todos os links de vocês vão estar aqui embaixo. Então, se você quiser entrar em contato com a Aline, com o Paulo, vai estar tudo aqui embaixo. E é isso. Queria aproveitar nesse finalzinho para fazer um convite de um evento imobiliário que vai acontecer aqui no Nordeste. O que é que acontece? Eu admiro muito a sua paixão em falar do litoral aqui, do Nordeste. Por quê? Nós temos coisas incríveis aqui e que a gente precisa desenvolver tudo isso, né? Sim. Uhum. E quando você fala de eventos imobiliários, a maioria dos eventos imobiliários que trazem os grandes corretores da mídia e tal, eles acontecem tudo lá no sul, sudeste. Sul. E aí, a Kaline, que é uma corretora, eu vou marcar ela aqui embaixo, que é uma corretora lá de Natal, ela tá fazendo o Oasis Experience. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse evento. Já ouvi falar. Pronto. Então é um evento gigantesco que vai trazer o Ricardo Martins, o Gustavo Rangel, enfim, lá para Natal. Então eu me envolvi, assim, eu comprei meu ingresso, gostei muito, e eu entrei em contato com eles e tá, até para envolver minha empresa de alguma maneira, e eles liberaram alguns cupons de desconto. Legal. Então, já tô convidando vocês, tô convidando você que está escutando, se você quiser comparecer a esse evento, fala aqui, manda uma mensagem pra gente que a gente tem cupons de desconto. E, gente, só queria dizer que foi um prazer enorme receber vocês aqui. Pra gente também. Eu sei que foi difícil, a agenda é desafiadora e é assim mesmo. Quem tem sucesso, não existe pessoa com sucesso desocupada, né? Eu não acredito nisso. verdade. Exatamente. Então, assim, foi muito bom conhecer melhor a história de vocês, bater esse papo. E tenho certeza que em breve a gente tá fazendo a parte 2 aí. E queria abrir esse momento. Quem sabe lá no nosso, né? Claro. Tem que ser lá. 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 Montar logo isso pra gente fazer lá, entrevistar mais pessoas da equipe. E assim, de verdade, tenho certeza que é só sucesso no futuro de vocês. E, enfim, fiquem à vontade para divulgar o que vocês quiserem divulgar, enfim. Não, eu só quero realmente agradecer a você pelo convite. Foi uma satisfação gigante bater esse papo, um papo leve. Tranquilo. Poderia passar aqui o resto da tarde contando a gente contou nem 10% da história, né? Mas a Pois gente é. contou os pontos mais principais aí. E mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi enriquecedor. Nossa. Muito. Obrigado, Paulo, também. Eu acho que essa sua iniciativa, né, que já tem um tempinho desse seu podcast, ela é muito enriquecedora para o nosso mercado. Acredito muito nesse trabalho que você está fazendo também, né, nessa questão de realmente nichar, né, e trazer informação, trazer conteúdo. Você está de parabéns mesmo. Obrigado, cara. E assim, no que precisar, pode contar conosco, tamo junto. Pode e deixar. o convite tá feito para você ir na nossa empresa, né, pra gente tomar um café, para você conhecer nossos corretores, Vai ser muito conhecer legal. a nossa operação, vai ser legal. Vamos trocar ideia massa Olha lá. que eu vou amanhã à tarde, viu? Oxi, Vamos bora marcar. A gente marca, de verdade. Fechado. E é isso. E você que escutou até aqui, muito obrigado mais uma vez. E até próximo episódio com mais uma história incrível aqui. Valeu, gente.